esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia o seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras das sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Caros irmãos e irmãs, querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vivenciando este 32º domingo do tempo comum, o que a palavra de Deus hoje tem a nos ensinar. Pois bem, hoje a Santa Liturgia nos leva a refletir verdadeiramente o que agrada a Deus, as práticas externas esvaziadas verdadeiramente de uma atitude interna, totalizante e plena do nosso interior. Será que é isso que agrada a Deus? Apenas uma demonstração externa na incoerência interna, na busca pela santidade? O que nós queremos agradar a Deus ou aos homens? O que nós queremos? Aplausos das pessoas? Ou verdadeiramente fazemos acontecer as coisas boas por causa de Deus, pelo próximo e, sobretudo, por aqueles mais necessitados? Depois também a pergunta: será que eu estou renunciando tudo aquilo que me agregou e que não me ajuda a ser uma pessoa despojada e dedicada radicalmente às coisas de Deus? O que anda, portanto, me atrapalhando no meu dia a dia? Será que a alegria está, portanto, nos bens materiais? Será que a minha felicidade está fundamentada, portanto, nos bens efêmeros deste mundo? Pois bem, a palavra de Deus nos ensina que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo, mas se bem a
perder a vida eterna. E que vale ao homem de forma orgulhosa, vaidosa, querer os aplausos das pessoas só para receber elogios? Que recompensa, portanto, nós teremos da parte de Deus se o que fazemos é para ser aplaudido pelas pessoas? Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos chama a atenção que o que agrada a Deus, mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios externos, é a nossa atitude interna, interior, na nossa entrega totalizante por amor a Deus e ao próximo. E aí vem a palavra de Deus nos ensinando, logo na primeira leitura do livro dos Reis. Elias tem sede, Elias tem fome, mas ele não recorre, portanto, às pessoas vaidosas que tinham muito poder e muita riqueza para poder lhe conceder pão. Exatamente, não generalizando, mas usando o ditado popular: os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Se formos perguntar quem é que mais ajuda a igreja, quem é que mais tem sensibilidade de ajudar uns aos outros, observe que a riqueza muitas vezes cega, e muitas vezes quem é rico entra na ganância de querer mais, de acumular mais, busca mais o ter do que o ser. Somente aquelas pessoas, e o que nos parece que somente aquelas pessoas que têm mais necessidade são aquelas pessoas capazes de entender as necessidades do outro. São as pessoas mais generosas. O exemplo está aqui na primeira leitura. Foi exatamente uma viúva de Sarepta. Elias pede água e ela vai entregar água. Elias pede um pão, mas ela diz: eu não tenho pão, eu tenho um punhado de farinha, e eu estou catando lenha para cozinhar este único punhado de farinha que eu tenho. E aquela mulher já dizia: esta será a minha última refeição. Mas toma aqui o pouco que eu tenho, eu partilho com você. E tem uma frase da oração de São Francisco de Assis que diz assim: pois é dando que se recebe. Não porque dando queremos receber algo em troca, mas é porque a consequência da vida de um coração generoso, de quem é generoso também receber generosidade. Quem é misericordioso também receber misericórdia. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Generosidade gera generosidade. O bem vai gerar o bem. Quem ama também é amado. Quem respeita também é respeitado. É a consequência lógica das nossas escolhas boas que nós fazemos, também nas escolhas más. Quem pode exigir um respeito se tal pessoa não respeita? Quem pode exigir que as pessoas o amem se você não as ama? Quem pode exigir direito se você não é uma pessoa de direito? A
consequência lógica da vida é: colhemos o que nós plantamos. Se queremos colher com largueza, deveremos, amados irmãos e irmãs, também semear com largueza. Que nós possamos semear o bem, que nós possamos semear o amor de Deus, que nós possamos ser generosos, otimistas, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas necessidades, apesar dos nossos problemas, de tudo aquilo que nós enfrentamos. Nós temos um Deus constante e permanentemente conosco, um Deus que nos chama, um Deus que nos encoraja, um Deus que não é alheio às nossas situações humanas. Acredite que a disponibilidade, a partilha, a generosidade não gera pobreza, escassez ou miséria. Primeira leitura nos ensina muito. Nunca mais faltou, portanto, na vasilha daquela mulher que doou aquele único punhado de farinha para que os dois, Elias e ela, pudessem se alimentar. Nunca mais lhe faltou aquele punhado de farinha. A multiplicação dos pães, a desigualdade social só irá se findar, não é pelo acúmulo de riqueza, só irá se findar quando nós, de forma corajosa, despojada, humilde e de forma generosa, tenhamos a capacidade de partilhar o pouco que temos com aqueles que nada têm. Amados irmãos e irmãs, se a sociedade soubesse entender o que significa partilhar o pouco que tem, nunca negue pão a ninguém. Mesmo que você desconfie que aquela pessoa não está sendo justa com você, mesmo que nós pensemos, esta pessoa vai trocar por outra coisa, aquela pessoa vai se resolver com Deus. Mas nós não devemos julgar. Nunca neguemos um pão a ninguém. Nunca neguemos um copo com água a ninguém. Porque tudo que nós fizermos, ao textos pequeninos diz a palavra do Senhor, é a Deus que nós estaremos fazendo. Se damos um copo com água para matar a sede de alguém, se damos um pão, um pacote de fubá, um quilo de arroz, um pacote de feijão, aquela pessoa necessitada, é a Deus que nós estaremos fazendo. Porém, ao contrário, se nós negarmos a desses pequeninos, é a Deus mesmo que nós estaremos negando, porque tudo que nós fizermos uns aos outros é a Deus que nós estaremos fazendo. Lembrem-se daquela passagem do Evangelho aonde no juízo final Deus vai separar as ovelhas dos cabritos, vai colocar as ovelhas do lado direito e vai dizer às ovelhas do lado direito: vinde, benditos e benditas de meu Pai, porque estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber. Vinde, benditos e benditas de meu Pai, vinde para a alegria e a felicidade eterna. Porém, dirá aos cabritos, aqueles que não fizeram bem, aqueles gananciosos, prepotentes, arrogantes, orgulhosos, egocêntricos,
egocêntricos, individualistas que não pensaram no outro. Deus dirá no juízo final: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu estive nu e não me vestistes, eu estive com sede e não me deste de beber, eu estive com fome e não me deste de comer. Afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, ide para o fogo eterno, que nunca mais se acabará. Amados irmãos e irmãs, pratiquemos o bem sem ver a bem. Arranquemos da nossa vida o orgulho, a tendência e a tentação de querer evitar o mal que alguém nos fez. Quantas vezes você também quer fazer o mesmo com aquela pessoa que te fez mal? O mal não se destrói com o mal. O mal não se destrói portando com o bem. É na prática assídua, na prática do bem, que nós vamos triunfar sobre todas as circunstâncias negativas. E acredite, quem está com Deus, mesmo que alguém jogue pedras, mesmo que alguém deseje ou procure a tua queda, você não cairá, porque é Deus que te sustenta, é Deus que te alimenta. Olha aqui, a mulher foi e fez o que Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. O milagre da multiplicação dos pães nos evangelhos. Quem foi que teve a coragem de partilhar o pouco que tinha? Foi exatamente os pequeninos. Foi aquele menino, aquela criança que ali ofertou 5 pães e 2 peixes. E bastou o dom da partilha para que a multiplicação pudesse acontecer na vida das pessoas. Caros irmãos e irmãs, a segunda leitura de hoje nos ensina que temos um sumo e eterno sacerdote, diferentemente dos outros, que oferece algo em sacrifício, mas não se oferece. O que agrada a Deus é oferecer algo ou se oferecer. Pois bem, Jesus, Ele é este eterno e sumo sacerdote. Ele não oferece algo como os outros. Ele mesmo é a vítima. Ele mesmo é o oferente. Ele mesmo também é a oferta. Ele mesmo se ofereceu a nós pela causa da nossa salvação e da nossa alegria plena. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos, voltando, sair daqui otimista, saiamos daqui com mais coragem, com o coração sedento de Deus na busca pela santidade, sabendo que o que mais agrada a Deus é a oferta de si mesmo. Não são as práticas externas, estéreis, vazias de significados, sem um comprometimento, sem a busca da pureza, da santidade. Não é este o sacrifício que Deus quer, não é esta oferta que Deus quer. Deus quer corações generosos, pessoas capazes de buscá-lo sempre, cada vez mais.
pessoas despojadas, capazes de entender e de olhar verticalmente olhando para Deus, mas sem se esquecer que devemos olhar também horizontalmente para as necessidades das pessoas. E aquele que ama a Deus também amará o seu irmão. Aquele que se oferta a Deus deverá entender também que esta oferta a Deus passa pela lógica de ajudar as pessoas mais precisas, as pessoas mais carentes, que estão nas periferias existenciais, à mercê de uma sociedade opressora, de uma sociedade egocêntrica, de pessoas individualistas que só sabem olhar o seu umbigo e de forma orgulhosa só desejam o ter e se esquecem do ser. Sabemos nós, há mais alegria em dar do que em receber. Eu uso aqui o exemplo da mãe. Uma mãe, ela tem um pão. Se seu filho está com fome, há mais vontade nela de alimentar os seus filhos do que se alimentar. É mais prazeroso para as pessoas que amam dar o único alimento que tem para saciar a fome de alguém do que saciar sua própria fome. Não há mais satisfação para uma mãe, para um pai, de ver seus filhos comendo, de ver seus filhos matando a sua fome. A mãe muitas vezes pode até ficar com fome, mas ela se satisfaz quando vê seus filhos matando a sua fome. Há mais alegria do que em receber. Em receber. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, um pouco também, tem um pouco da primeira leitura. Jesus, ele chama a atenção, cuidado com os doutores da lei. Eles se apresentam bonitos na frente das pessoas. Eles fazem sacrifícios, fazem holocaustos, fazem boas pregações, só para serem vistos. Cuidado com os doutores da lei, ou seja, não entre na onda. Jesus vai chamar essas pessoas de sepulcro calhados, bonitos por fora, mas podridão por dentro. Podres por dentro. Podres, literalmente, podres por dentro. Pobreza, a falta de humildade, porque são orgulhosos, porque são prepotentes, porque são arrogantes, porque são juízes dos outros, quando na realidade somente Deus é o nosso juiz, porque jogam pedras nos outros, quando na realidade a nossa atitude deveria ser de acolhimento, de estender as mãos, os braços para acolher e levantar quem já está caindo, de erguer quem já caiu e fazê-los entrar na estrada certa e estar no lugar certo. Jesus diz: tomai cuidado com os doutores da lei. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz e cumpre a vontade do Pai. A vontade de Deus. A vontade do Pai.
Jesus cita, ele se senta perto do cofre do templo e ele observa. Muitos ricos iam ali e depositavam ali as suas riquezas. Ele observou também uma viúva pobre. Ela só tinha 2 moedas que quase não valiam nada. Para Deus, o que vale mais é o tanto que alguém pode dar ou tudo que alguém pode dar. Pode de forma valiosa para o mundo egocêntrico e orgulhoso. Pode até valer mais o ouro ou a prata que alguns ricos colocaram naquele cofre. Mas para Deus o que valeu mais não foi o que o rico ali colocou, porque o rico colocou ali não foram as primícias daquilo que ele possuía, não foi tudo que ele possuía, ele colocou o resto que lhe sobrava, mesmo sendo muito, mas o significado não tinha para Deus. Quem foi que deu mais? É a pergunta que Jesus faz aos discípulos. Em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Interessante. Os outros que ofereceram mais, ofereceram esmolas, porque deram o resto que lhe sobrava. Aquela viúva não. Ela só tinha aquelas 2 moedas que não significavam quase nada para a sociedade, mas aquelas 2 moedas, ela era a única riqueza que ela tinha. Logo, ela não deu menos, ela deu tudo, não foi nem mais, ela deu tudo. Também nós vamos ressignificar o que a parábola, o que essa história de Jesus está querendo ensinar para nós. O que vale nós nos oferecermos externamente, bonitinhos, mas se não nos oferecermos internamente, plenamente, de corpo e de alma, vale mais, meus caros irmãos e irmãs, nos oferecer a Deus, nos dedicar a Ele verdadeiramente, e é isso que Deus quer nos ensinar. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Não é ouro, não é incenso, não é mirra que Deus precisa, mas é de coração generosos, despojados, capazes de se ofertar a Deus, de buscar a vivência da santidade, de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Que a palavra de Deus, pela intercessão do glorioso Santo amado, o nosso querido e amado Padre, possa, entrando no coração de cada um de nós, germinar, e nós, fazendo a nossa parte, que nós possamos regar, que nós possamos adubar, para que essa palavra germine, para que esta palavra cresça, para que esta palavra se torne uma árvore frutífera, cheia de muitos frutos, para a maior honra e glória de Deus e pela salvação de cada um de nós e de toda a humanidade. Assim seja. Amém. Santo amado